وهوبا الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, edição mais do que especial. Estamos chegando na grande decisão da Copa América. Eu sou Gabriel Salata e a gente está aqui para falar como foram as semifinais e também fazer uma projeção aí da grande decisão entre Argentina e Colômbia, além, é claro, de dar uma passadinha no mercado de treinadores que está pegando fogo aí antes mesmo da competição terminar. Antes de chegar no assunto, vou apresentar meu convidado, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @Ponte_Verde_. Também a seguir aqui no YouTube, no Spotify, onde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação. Agora dá para deixar comentário no Spotify, então deixa aqui o seu comentário, tanto no Spotify quanto no YouTube. Tem uma enquete também no Spotify para você responder quem você acha que vai ser o campeão. Não esquece de deixar aqui. E também, se puder, apoia.se/Ponte_Verde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar e melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com aquele seu amigo que está acompanhando a Copa América e quer fazer aquele esquentinha especial para a decisão, para o jogaço de domingo entre Argentina e Colômbia. E comigo está ele, que está nessa jornada sul-americana, jornada americana, já que não é uma Copa apenas com seleções da América do Sul. Vinícius do Prado, o Dudu Nobre. Dudu, acertamos a final, né? A gente palpitou isso no outro podcast das semifinais, que essa seria a decisão. Os favoritos venceram, se prevaleceram, né? Talvez a Colômbia teve um drama maior aí. E o que você viu aí dessas semifinais? Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Salaf, ouvintes do nosso podcast, tudo beleza? Expectativa aí para uma grande final entre Argentina e Colômbia, né? A Argentina que ainda não jogou aquele 100%, né? Mas tá passando de fase. Agora vai vir o grande desafio, né? Vamos ver como vai se comportar. E a Colômbia, o melhor futebol da Copa América no raio-x aí contra o Uruguai. Como você falou, teve uma dose de sofrimento, mas mesmo assim conseguiu praticar um bom futebol, teve lances, teve chances, fez o gol, soube sofrer, como diria Paulo Autuori, e está em mais uma decisão aí contra, buscando aí um título, né, que vai ser interessante para coroar essa geração aí, quem sabe, né, de alguns caras mais antigos aí para nação cafeteira, né? Mas vai ser uma grande partida, expectativa demais aí para ver o que as equipes vão desempenhar dentro de campo. Expectativa demais, ainda mais com o James Rodrigues jogando a bola que está jogando, né? Lembrando que é a terceira final da Colômbia apenas na sua história da Copa América, né? Foi campeã em 2001, eu fiquei na dúvida, inclusive, no outro podcast, né? Quando fui trazer isso, eu fiquei com a cabeça que era nos 90, não. Foi em 2001 e também chegou lá em 75, quando acabou perdendo para a seleção do Peru a decisão. Estou tentando contar aqui rapidinho quantas finais a Argentina teve. Peraí, a Copa América essa é a 30ª final da Argentina, cara. Foram 15 títulos, 14 vices, aí em 48 Copas Américas que nós temos. Então, na maioria, a gente teve a Argentina na final. É um negócio surreal aí que a gente acompanha da seleção argentina, né? Um grande retrospecto aí da seleção albiceleste, atual campeã do mundo, atual campeã da Copa América, tentando, né, ser a maior campeã, né? Se a Argentina conquistar esse título, ela conquista o 16º e desempata do Uruguai, né? Sendo a primeira a chegar a 16 títulos. E, Dudu, vamos começar falando sobre o jogo da Argentina. De uma certa forma, foi aquilo que a gente esperava, né? A Argentina não sofreu tanto, mas talvez não precisou jogar o 100%, que não precisou em nenhum momento. Acho que a gente está falando muito sobre a chave tá fácil e tudo mais, e querendo ou não, é uma verdade. Eu acho que isso não diminui o fato da Argentina ser a grande seleção do continente no momento. Não é à toa que é o ranking da FIFA. Nessas horas você tem que saber jogar mesmo, e você talvez não precise jogar tudo que você sabe. A Argentina conseguiu ali, né, fazer 1-0 na primeira etapa, na primeira chegada. No segundo tempo já conseguiu matar o jogo lá no comecinho com o gol do Messi, né, de raspão mais além. Se você não escutou a performance do nome no minuto da Copa América 17, escute, dessa grande cantiga. E conseguiu aí a classificação. O Canadá, que eu acho que jogou parecido com aquilo que tinha jogado, né, na primeira rodada, mas com um poder ofensivo um pouco maior.
apesar de não ter criado grande finalizações assim, principalmente quando o jogo estava, vamos dizer assim, viável, né? Só conseguiu chegar com perigo lá nos acréscimos. Mas o que você viu dessa semifinal? Você acha que a gente ainda está devendo, no sentido de devendo, tipo, não apresentou porque não conseguiu chegar, ou porque realmente não teve que jogar o seu 100%? Não foi exigido ao ponto contra o Canadá, contra o Chile, contra o Peru, contra o Equador, a esse ponto de, nossa, a gente precisa jogar o fino da bola para passar de fase. Olha, Salaf, a gente sabe que, ainda mais nessa fase, como eu tinha falado no podcast pré-Copa América, esse era o fim da ressaca argentina, né? Depois daquele título lá no Catar. Período de ressaca pra caramba, né? Muita festa nas partidas e tal. A Copa América seria a grande primeira competição. Acabou que, como você falou, o nível dos adversários não deu pra gente ver ainda aquele nível da Argentina, porque não precisou jogar os 100% que ela pode desempenhar para conseguir sair de alguma situação, né? Apesar desse caminho mais fácil, eu acho que a Argentina tem um ponto de atenção. Não é um sinal vermelho, mas diria um sinal verde-limão, entre o verde e o amarelo ali, para ficar de olho, porque assim, nesse jogo contra o Canadá, eu senti que após o 1-0 ali, que marcou o gol foi do Álvares, mas meio gol ali pro passe do Depou, né, que foi o grande destaque argentino nessa partida. Mas ali, após o primeiro gol, eu senti que a Argentina não teve ambição, cara. Acho que isso que me pegou nessa partida, assim, que fica esse sinal de, dá uma atençãozinha nesse setor aí, né, da intensidade. Eu acho que só no começo do segundo tempo que a Argentina foi dar uma ligada maior, assim, no jogo, sabe? Eu acho que depois do primeiro gol, ela meio que deu uma morcegada, e isso a gente já pôde notar em outras partidas durante a Copa América. Acho que esse é o ponto que a Argentina está devendo, entre aspas. Ela não consegue matar o jogo assim rápido, digamos, né? Porque com os adversários sendo de uma qualidade técnica inferior, o que você tem que fazer? Abre 2-3-0 ali, mata o confronto. Aí sim, você pode dar uma diminuída no ritmo, rodar os atletas, como aconteceu no segundo tempo, depois do gol de raspão ali do Messi, né? Aí sim a Argentina poderia diminuir o ritmo, porque se por um acaso sofresse um gol, ainda estava na vantagem, né? Mas eu acho que a postura argentina no primeiro tempo, depois do 1-0, e também no jogo contra a seleção equatoriana, é o que fica de alerta aí que tá devendo, sabe? De não conseguir manter essa intensidade. Apesar disso, a gente sabe que a Argentina tem qualidade para ser campeã, para fazer um jogo competitivo com a Colômbia. Só que vai ter que mudar um pouco a chave para poder chegar nessa decisão a ponto de bala, digamos. Porque em relação ao nível dos adversários que ela já enfrentou, a Colômbia vai exigir muito mais da Argentina e ela vai ter que responder ao tudo. A gente fica na guarda e já fala mais sobre a final, mas acho que também dá para a gente dar uma pincelada sobre o Canadá, né, Dudu? Eu acho que o Canadá, querendo ou não, foi uma seleção que foi muito subestimada em relação a uma seleção que chegou na última Copa do Mundo, foi a líder da CONCACAF, foi a melhor seleção da CONCACAF nas eliminatórias. Acho que, obviamente, você ter um peso de uma tradição dos Estados Unidos e México, que continuam sendo maiores, continuam tendo força, né? Os Estados Unidos até chegou a passar de fase na Copa, né, para as oitavas de final. Porém, eu acho que a galera olhou o Canadá com uma proporção diferente do que é com os jogadores que atuam no cenário europeu, né? Você tem um dos melhores atrás esquerdos do mundo, que é canadense hoje em dia. Claro, não foi aquele futebol para a gente brilhar o olho na primeira fase, principalmente falar, nossa senhora, realmente o Canadá é uma máquina, não sei o quê. Mas eu acho que essa visão de que o Canadá foi totalmente um azarão chegando lá, eu acho que é meio equivocada. Eu acho que o Canadá fez por merecer, né? Acho que o grupo era facilitado, porque Chile e Peru vinham muito desastrosos e as atuações das duas seleções ao longo da Copa América mostrou isso. O Canadá, eu já tinha cantado essa bola, acho que você também concordou comigo, que era uma seleção mais forte que essas duas. Acabou no jogo contra a Venezuela sabendo administrar bem o jogo, e nesse jogo contra a Argentina mostrou fatores positivos. Acho que sai com aquela mesma sensação que o Canadá saiu da Copa do Mundo, né? Tá bom, o Canadá saiu da Copa do Mundo zerado, mas com boas atuações. Acho que principalmente essa atuação na semifinal contra a Argentina, até mesmo a estreia contra a Argentina, dá um gosto aí dessa renovação, dessa caminhada até 2026, que é o grande ponto aí do Canadá, né?
de disputar a Copa do Mundo com o país sede, já está garantido, fazer uma boa campanha nessa Copa do Mundo, vamos dizer assim, pode ser o auge dessa geração que trouxe o Canadá de novo para o Mundial em 2022. Eu acho que até você deu uma pincelada mesmo não tendo esse objetivo. Se eu fosse definir essa campanha do Canadá, eu diria para você que se a gente fosse desenhar, é um U. Que a primeira partida contra a Argentina deixou uma impressão bem bacana de que o Canadá seria o segundo colocado com folga e teria um melhor desempenho em relação a Chile e Peru. Tanto que quando eu fiz o minuto da Copa América do jogo entre Chile e Peru, eu tinha falado que o Canadá tinha saído bastante fortalecido, porque se repetisse aquela atuação, passaria de fase com o pé nas costas. Acho que aí teve o problema. Nos jogos contra Chile e Peru, o time teve uma queda de rendimento, entre aspas, pelo fato de não conseguir se impor com um jogador a mais nas duas partidas. E isso deixou uma impressão negativa, sabe? Então, por isso que eu acho que teve uma queda de visão em relação à campanha do Canadá grande. A partir do momento em que isso acontece, e acredito eu que a comissão técnica tenha tido uma avaliação interna a respeito do desempenho, o jogo contra a Venezuela vai virando a chave. E o desempenho apresentado ali foi merecido para a classificação até as semifinais, né? Se fosse para alguém vencer no tempo normal, apesar de a gente estar gostando bastante do jogo da Venezuela, seria o Canadá. E essa atuação contra a Argentina teve seus bons momentos também. Acho que conseguiu repetir aquele duelo da estreia, sabe? Teve um começo melhor, após o gol aí deu uma baqueada, mas depois continuou tentando. O final do jogo teve duas chances claras ali, uma aos 43 e outra aos 45, ambas com o Oluwasei, acho que é esse o nome dele. Então acho que foi bem isso, foi um U, cara. Né? Então o Canadá começou bem, teve duas partidas que deixou muito a desejar e aí retoma com duas partidas legais. Então, se manter esse desempenho, principalmente da fase eliminatória, tem boas perspectivas, sabe? Fica aí o meu destaque para o glorioso Schaffelburg, que entrou durante a competição ali como... eu lembro que na primeira partida ele não começou jogando e aí depois foi ganhando o canche. Nesse jogo contra a Venezuela, principalmente, foi o grande destaque. Acho que é um nome bacana que fica aí dessa campanha, né? Apesar do Davis já ter uma notoriedade pelo seu desempenho de clubes, né? O volante também eu gostei, eu não sei se é Koundé, não sei o nome dele certinho, mas também o volante teve um bom destaque para mim. O goleiro Crepô, né? Que até o pessoal comentou lá na transmissão a respeito do baque que foi o corte dele para a Copa e tal, né? E acho que ele demonstrou um bom nível também. Então tem boas peças, sim. Acho que se manter esse nível de atuação dos jogos da fase eliminatória, tem tudo para fazer uma Copa decente aí e quem sabe até ser o país sede, assim como na Copa América, o país sede com melhor campanha. Vamos aguardar aí para ver, mas no final das contas te diria que é um 7,5 aí para a atuação do Canadá. Se fosse no final da primeira fase, era 4. Mas acho que pelo desempenho na fase eliminatória, dá para ser um 7,5, 8, tranquilo. Dá para subir, né? Ainda tem mais um joguinho na Copa América. Se tem a famigerada disputa de terceiro lugar, o Canadá estará lá. E eu acho que o mérito que a gente tem que dar também é do Jesse Martin, que assumiu a equipe em maio e conseguiu, né, ter um ótimo retrospecto aí nessa Copa América com tão pouco tempo de trabalho. Então fica esse respaldo aí ao treinador, que deixa aí uma promessa, né, de um bom trabalho aí, vamos dizer, para esses 2 anos que restam até o Mundial. Tem mais uma edição de Liga das Nações, tem mais uma edição de Copa Ouro para esse Canadá, vamos dizer assim, se aperfeiçoar, né, já que não vai disputar as eliminatórias, vão ficar na guarda de como serão as atuações da seleção canadense. E agora, vamos para o segundo duelo, o duelo que tirou o fôlego de corações colombianos em Charlotte, também corações uruguaios, que levou Darwin Núñez para porrada, que teve cenas icônicas, acho que na história da Copa América, que foi a vitória da Colômbia contra o Uruguai. Do primeiro tempo do jogo foi aquilo que a gente esperava, um jogo equilibrado, com chances para os dois lados, Darwin Núñez perdendo gol a rodo para variar, e a Colômbia, quando chegou ali, conseguiu fazer um gol no cobrança de escanteio, e no finalzinho o Dani Muñoz teve o lance que mudou a partida, e talvez mude a final, pelo nível que o Dani Muñoz está jogando essa Copa América. Ele dava cotovelado, já amarelado, é expulso com merecimento, e no segundo tempo vira uma guerra uruguaia contra a Colômbia. A gente viu, né, aquilo que você tinha pedido, né, enfim, Arrascaeta e De La Cruz jogando juntos,
mas o Uruguai não conseguiu achar muitos espaços, né? Foram poucas as chances, talvez ali quando o Suárez entrou, né, deu uma agitada mais no time, mandou uma bola na trave, mas foi só isso. Colômbia, inclusive, teve 2 grandes chances com o Uribe de matar o jogo, mas acabou perdendo ali de forma até grotesca. Mas conseguiu, né? A Colômbia comprova aí esses 2 anos de invencibilidade, esse favoritismo que deu mãos contra o Uruguai, nessa sequência de 29 partidas invictas que está marcando essa geração. Inácio Lorenzo vai ter a grande chance aí na sua carreira de conquistar um título que seria fascinante, um bicampeonato da Copa América aí para a Colômbia, nos Estados Unidos. O que você viu aí dessa semifinal que prometeu um jogão e entregou um jogão? Exato, Salve. A gente até estava, né, com essa expectativa de será que as equipes iam se preservar muito para não tomar gol, para levar às vezes um jogo até os acréscimos, mas pelo que deu para a gente acompanhar, não consegui acompanhar o jogo todo, mas a partir do momento que eu consegui chegar ali para acompanhar, foi um jogo que entregou bastante, assim, né? A Colômbia sai na frente aí, né? Mais uma assistência do Rames, que está jogando uma bola federal, assim, é bonito de ver, assim, a entrega que ele tem na seleção colombiana. E São Paulo tão pistola lá, né? Mas pô, ele entrega mesmo quando ele tá com a camisa cafeteira, e é muito bacana de ver, assim, né? Como você diz, né, Salaf? É o Bale que toma café. Então, assim, ele tá jogando muita bola, foi decisivo mais uma vez nessa assistência aí, né, pro gol do jogo. E aí vem a expulsão do Munhoz, é uma pena, porque, putz, aí você fica pensando, putz, será que isso vai interferir numa avaliação, às vezes, de seleção da Copa América, por exemplo? Porque até então tava jogando fino, né? Mas será que esse detalhe pode ser algo negativo para ele? É de se pensar, assim. Mas também daí teria que pensar quem que está tendo um desempenho melhor na lateral direita em relação a ele, analisando toda a competição, né? Aí fica o questionamento. Acredito que, mesmo assim, ele ainda permaneceria na minha seleção, por exemplo, embora esse lance seja capital. Mas é fato que essa expulsão acho que acaba mudando um pouco esse cenário do jogo. Se a gente ficava meio cheio de dedos, será que vai ter uma postura mais conservadora de algum lado, né? Eu acho que o Uruguai, por estar perdendo a partida e ter um jogador a mais, teria que se lançar. Só que, pelo que eu notei, apesar de ter esse fato legal de ter os dois jogando juntos, tanto o Arrascaeta quanto o De La Cruz, eu senti que o Uruguai jogou muito para as pontas, sabe? Tentava ali para abrir, acho que, né, a compactação da defesa cafeteira ali em busca de alguma coisa, e eu acho que aí foi um ponto que não desenvolveu do jogo uruguaio, porque se você tem a tua qualidade no meio e você joga para as pontas, tu vai perder, porque até os laterais da Colômbia foram bem ali, né? Mesmo com o Munhoz saindo, daí a recomposição, digamos assim, né? Eles conseguiram evitar que o Uruguai infiltrasse tanto, né? Tanto que o Bielsa acaba, então, por colocar o Suárez justamente para tentar povoar ali um pouquinho mais a área, dar uma enxuriçada, e a partir desse momento o Uruguai chega. Mas mesmo com esse momento de, entre aspas, sofrimento da Colômbia, né, de ter que segurar o jogo, ela conseguia sair, deixou lá o Luiz Dias, tipo, se vira aí, moleque, na hora dos lançamentos, e ele conseguia. Tanto que, como você falou, o Uribe teve 2 chances claras para definir o jogo com um placar mais elástico para a Colômbia. Faltou aquela tranquilidade e qualidade para botar na rede, embora o Rocher tenha feito uma defesa ótima no segundo lance, né? Mas mesmo com esse problema, a Colômbia conseguiu criar chances e quase ampliou o placar. Então, acho que o que fica de positivo da Colômbia foi essa entrega mesmo em todos os momentos da partida e coroa esse bom desempenho que a equipe veio tendo desde o início, né? E vem motivada por esse caminho, né? Você passando por Brasil, passando também pela seleção uruguaia, você chega mais forte, mais parrudo ali para enfrentar a Argentina, sabendo que também os resultados contra as seleções de menor envergadura foram mais elásticos, foram mais condizentes com o teu futebol, né?
E o mais importante, a gente pode até falar do Uruguai depois, né? Mas pelo lado da Colômbia também é a chance de coroar essa geração, né? Eu até fui ver depois que você falou da Copa América de 2001, pelo que eu vi aqui dos jogadores titulares aqui, né, da Colômbia, que foi campeã, não tem aqueles nomes clássicos, né, como Higuita, Valderrama, Asprilla, né? Então, assim, acho que nem o Rincon, pelo que eu tô vendo aqui. Então, é o Aristizábal o grande nome dessa seleção, querido. Então, exatamente. Então, a primeira grande geração colombiana não tem esse título. Embora a gente tenha mudanças em relação por exemplo, o time de 2014, por exemplo, que é o grande estopim dessa segunda geração do Rames, né? Por outro lado, ele personificou essa questão, né? A chance de coroar essa segunda ou até terceira, se você quiser pensar assim, geração do futebol colombiano com esse título, embora ele já tenha conquistado em 2001 com o Aristizábal, né? Mas eu acho que a chance de coroar essa segunda/terceira geração da Colômbia, sabe? E com certeza vai ser uma grande decisão e vou ter que falar, né, cara? Tirando os argentinos, quem não tá torcendo pra Colômbia é maluco. Um momento clubista aqui, mas aí falar da final, vamos dar uma passadinha no Uruguai, né? Como falei, o Uruguai tem essa disputa de terceiro lugar ainda no sábado contra o Canadá, para tentar, acho que um estado decente, sabe que o terceiro lugar não vale muita coisa assim, mas para no futuro a gente olhar e falar, não, o Uruguai conseguiu ganhar do Canadá, pelo menos, né? Mas acho que, óbvio, fica a frustração por onde o Uruguai chegou, até pelo nível de futebol apresentado, principalmente nessa segunda fase, talvez coloque um pouco em prova a questão que a gente falou do grupo do Uruguai bastante, né, que era um grupo dos mais fracos dessa Copa América, talvez mais fraco da Argentina, mas... E o Uruguai passou com sobras, e agora, quando chegou no mata-mata, fez um jogo muito ruim contra o Brasil, a gente falou disso, né? Claro, o Brasil também fez um jogo nada agradável, e contra a Colômbia também, como você falou, né? Tinha outras oportunidades, tinha como, né, achar outras soluções, principalmente quando estava com um jogador a mais, né? Então, né, dessa vez foi o Uruguai que teve essa vantagem. Acredito que o Bielsa em nenhum momento falou que foi difícil jogar com um jogador a mais, né? Alô, Dorival Júnior. Mas acho que dá para dizer que isso solidifica o trabalho do Bielsa. Acho que não é nenhum caos se eliminar na semifinal pela Colômbia, e acho que fortalece essa caminhada rumo à Copa do Mundo, que o Uruguai está forte nas eliminatórias, e tem tudo aí para carimbar essa vaga, né? E chegar, não digo como os favoritos para a Copa, mas chegar como os concorrentes a fazer uma grande campanha, principalmente vamos dizer assim, um hype bem melhor do que foi a última Copa, né? Que o Uruguai não passou nem na fase de grupo. Quanto a isso, concordo. Eu acho que essa campanha da Copa América não pode interferir no caminho que a seleção uruguaia está fazendo nas eliminatórias. E eu só acho que deu uma nivelada nas expectativas, eu acho, né? Porque quando você vem para uma Copa América conquistando o resultado que conquistou contra a Argentina em plena Bomboneira, tu chega grandão, né? Mas dentro dessa competição, eu acho que o Uruguai, assim como a Argentina, teve um grupo de menor dificuldade, né? Porém, contra os Estados Unidos, por exemplo, nem foi um jogo bem amarradão, né? Nós não tivemos assim aquele resultado, aquele placarzão, né? Para dar aquele impacto. Acho que isso foi contra a Bolívia, mas a Bolívia, a gente já sabe que a situação é bem aquém dos demais, né? Mas fica sabendo o Bielsa que ainda tem pontos a se corrigir, que no caso foram esses jogos contra Brasil e Colômbia, então contra adversários de nível superior, que te exijam um pouco mais, você conseguir manter esse nível, um nível de pressão, um nível de repertório de jogo, né? Por exemplo, se você for comparar a atuação que o Uruguai teve contra o Brasil lá no Estádio Centenário, nas eliminatórias, para essa agora, parece até dois times, né? Mas talvez seja porque as condições do jogo tenham interferido positivamente para o Uruguai, então não muda a situação de que o Uruguai tem um elenco promissor, tem peças para jogar um excelente futebol. A questão é você conseguir manter essa regularidade que não foi apresentada na Copa América. Retomar esse trabalho que estava sendo feito nas eliminatórias, para que quando chegue na Copa do Mundo, que provavelmente irá chegar, né,
quando chegue na Copa do Mundo, em uma competição de tiro curto, como é a Copa América, por exemplo, você, mesmo com pouco tempo de recuperação, consiga manter essa intensidade das eliminatórias que te levaram a um bom status dentro da Copa do Mundo. Então, acho que esse é o desafio do Bielsa aí, mas acredito que o trabalho deva continuar sendo feito, porque a gente sabe que esse é uma troca geracional que, a princípio, até segunda ordem, está sendo bem feita. Tem toda a expectativa da geração que foi campeã, né, sub-20 também, entrar, né, e aprimorar ainda mais essa seleção uruguaia, né, tem esse ponto aí para a gente ficar de olho. Acho que também essa questão da diferença de atuação entre o Uruguai das eliminatórias e da Copa América passa também pelo Darwin Núñez, que acho que naqueles jogos de eliminatórias final do ano passado ele estava numa fase completamente diferente à da Copa América, quando ele cansou de perder gol, né? Só ontem foram os dois ali frente a frente com o Vargas, que não pode perder. Enfim, acho que também passa disso, desse momento que o Núñez teve aí nessa final de temporada do Liverpool e também de Copa América. E agora é hora de falar de final. Dudu, Argentina e Colômbia. A Argentina aí vindo com essa promessa de dar o título pro Di Maria, né? Que o Di Maria até falou que o Messi falou, vamos jogar pelo Di Maria, vamos dar esse último título a ele, né? O último jogo do Di Maria, né, com a camisa da seleção argentina na história. E a Colômbia vindo aí para, como você falou, marcar essa geração, né? Conquistar um bicampeonato, que seria histórico. Muito se fala, né, que o título da Colômbia, não vou dizer que não é válido, mas é um título que não tem tanta expressão, porque, por exemplo, na Copa América de 2001, a Argentina não foi disputar, o Brasil, né, foi com um time completamente bizarro, né, bem diferente do que foi campeão mundial um ano depois. Teve toda a questão dos problemas com as Farc, né, a gente até falou um pouquinho disso essa semana lá no nosso perfil na rede social, no Instagram e no TikTok. Agora chega aí para dar essa moral, comprovar principalmente essa invencibilidade. São 2 anos aí, né, sem perder, e agora é o momento, né, de conseguir se fortalecer, conseguir comprovar isso num grande título, como a Argentina que vem nessa defesa, né, nessa defesa de cinturão, a gente pode dizer assim, né, o campeão, né, o atual campeão que tem todas as credenciais, contra o atleta que vem surgindo e chamando a atenção, no caso da Colômbia. Como que você enxerga nessa final o fato do Dani Muñoz estar de fora, né, como que você acha que a Argentina pode explorar esse lado direito colombiano sem o Dani Muñoz, né, tem que ver aí se vai jogar o Santiago Arias, do Bahia, né, que foi quem entrou ontem no jogo. O que você acha, que você espera aí dessa grande decisão, o que o Néstor Lourenço pode fazer, porque o Muñoz, a gente tem que lembrar, né, é uma peça importante na defesa, mas é fundamental no ataque colombiano. Exato, vamos mapear essa decisão. Eu achei muito interessante esse teu comentário que você fez em relação à questão da Copa América de 2001 e esse sentimento. Eu acho que essa Colômbia vai para a final muito parecido com o sentimento, por exemplo, que o Atlético Nacional veio para a decisão da Libertadores contra o Independiente Del Valle. Porque tem essa questão do título ter uma mancha, digamos, não sei, um porém, e como havia do Atlético Nacional lá em 1989, né, que tinha toda a questão do Pablo Escobar envolvida, né, e aí eles conseguem ganhar. A diferença é que naquela oportunidade enfrentou o Del Valle, é como se o River ou o Boca, que o Del Valle tivesse eliminado, tivessem passado e fizesse a final com o Atlético Nacional, né, mais ou menos assim, porque é um time de alto gabarito, como é o caso da seleção argentina, a seleção a ser batida aí no continente. Eu acho que para a seleção colombiana é manter o nível de jogo que trouxe até aqui, né? A gente viu nos jogos contra Brasil e Uruguai que ela não abdicou do seu estilo, que tem a intensidade, que tem no James Rodrigues um cara que está desequilibrando, e acredito que isso vai continuar da mesma forma, aproveitando bastante jogo aéreo, muita velocidade, né, pelos lados, principalmente, né. Então, acredito que o objetivo da Colômbia é manter o seu estilo para tentar aí incomodar um pouco a defesa argentina. Acredito que a ausência do Muñoz com certeza será mais sentida na parte ofensiva, né, e acho que é por aí que a Argentina pode talvez colocar alguém ali para dar uma cutucada, digamos assim, né? Porque se o lateral que substitui o Muñoz não tiver a mesma amplitude e técnica para fazer as jogadas ofensivas, aí você coloca alguém ali para dar uma pressionada maior na saída de bola, né? Então acredito que esse possa ser um impacto, mas acho que o objetivo da Colômbia é manter esse estilo de intensidade, de rapidez, manter o seu DNA. E com certeza
apesar da Argentina também ter bastante torcida, vai ter bastante apoio colombiano nas arquibancadas, porque a gente viu aí, cada jogo, a presença dos torcedores cafeteiros pode fazer a diferença. Então, acredito que para a Colômbia vai ter essa ansiedade, claro que isso pode ajudar ou atrapalhar, mas o desafio é manter o seu futebol que a trouxe até aí e deu a notoriedade para que ela pudesse disputar em condições parelhas com a Argentina. Não pela tradição e pelo retrospecto dos últimos anos, mas pelo nível de competitividade apresentado na Copa América. Em relação à Argentina, acredito que o desafio agora sim vai ser, vamos enfrentar um adversário que está em nível de futebol muito equilibrado com a gente, o que a gente não encontrou até aqui na competição. Então o desafio da Argentina vamos criar um nível de competitividade suficiente para que a gente possa fazer um jogo parelho. E aí sim, dentro desse equilíbrio, tá nivelado ali, né, a Argentina vai ter peças que podem desequilibrar. Então você tem ali um Depou com uma excelente saída de bola, um Di Maria que vai estar com essa motivação, né, de despedir por cima aí com um título, mas que é um cara que tem muita velocidade, né? Geralmente ele cai mais pro lado direito, né? Mas quem sabe aí o nosso Scaloni não deu uma bagunçada aí, né? Talvez possa explorar esse fato, né? E claro, vai ter o Messi que em uma bola ele pode decidir, né? Vamos ver a questão de quem vai ser o homem de frente. Deu para perceber claramente a diferença entre o Álvares e o Lautaro Martínez na questão de como vai funcionar o time, né? Se você tem o Julián Álvares, vai ser um time que vai conseguir ter uma recomposição melhor, porque o Álvares ele volta bastante para ajudar, né? Na questão da marcação. Se você tiver o Lautaro Martínez, vai ser um cara que vai estar mais presente lá, mais fixo, digamos assim, então você vai ter mais cruzamentos. Aí vai depender mais ou menos do que o Scaloni vai querer fazer para tentar meter uma pressãozinha ali na Colômbia, e também do comportamento da Colômbia, né? Se a Colômbia mantiver o seu comportamento de jogar para frente, é uma coisa. Agora, se ela estiver mais fechadinha, pode interferir nessa questão também. Mas eu acho que vai ser uma grande final. Eu acho que as duas equipes têm qualidade técnica para fazer um excelente jogo, têm motivações para fazer um excelente jogo. No caso da Argentina, dar o título de Maria e se manter como a melhor do continente. E no caso da seleção colombiana, coroar essa geração, dar esse título para o Rames, né? E se consolidar ali numa prateleira mais alta, né? Dentro daquela tier list, digamos assim, dos times da América do Sul. A atmosfera vai estar bacana, porque vai ter bastante argentino e vai ter bastante colombiano, então a tendência é de um grande jogo. O que a gente espera é que essas equipes não fiquem com medo de perder, e sim tenham vontade de ganhar. Miami Beach vai pegar fogo para esse grande jogo, para essa grande decisão de Copa América. Acho que não vamos fazer palpite, né, Dudu? Porque acho que a nossa emoção quer uma coisa, mas a razão diz outra, né? Acho que vai por isso. Então, acho que vocês não precisam nem, né, vamos dizer assim, falar, mas acho que vocês já entenderam, né, o que é emoção, o que é razão, mas de fato. Quem não torcer para Colômbia é maluco! Essa é a emoção. E aí o som divertidamente, né? Vamos dizer assim, esse aí é o emocionado falando, e quando entra a razão, a gente fala, não, Argentina, atual campeão mundial, não sei o quê. Mas, de qualquer forma, independente, vai ter um grande campeão, né? Será uma grande história dessa Colômbia, o segundo título, ou a Argentina se isolando aí como a maior vencedora da história da Copa América, depois, né, de jejum, que enfrentou aí por anos, né? Viu o Uruguai sendo campeão de novo e ficando para trás, e aí a Argentina consegue aí 2 títulos em sequência, talvez, e consegue se recuperar aí, após 30 anos, esse posto de maior vencedora da competição. Após 30 não, né, por causa que o Uruguai foi ganhar só em 2011, mas enfim, né, mas vocês entendem. E agora, Dudu, vamos falar um pouquinho de mercado de treinadores, porque esse comecinho de semana tá agitado, a gente vai falar com mais calma na próxima semana, mas vamos lá, Daniel Garneiro foi, de fato, mandado embora. As coisas já mudaram, né? A gente tinha falado do Ramon Dias, mas o Ramon Dias já acertou com o Corinthians. O Gustavo Alfaro apareceu como nome do Paraguai, porque, pelo que eu estava andando lendo, há uma cláusula, vamos dizer assim,
de facilitação, caso ele quisesse sair após a Copa América, porém já pesou aí o compromisso que ele assumiu com os ticos, e a imprensa paraguaia já fala no nome do Felipão, como um dos principais candidatos a assumir a Albirroja. Também o Pekerman ainda não saiu do radar. Nos Estados Unidos, que veio talvez a grande informação do dia, o Greg Berhalter foi demitido, né? A gente está gravando isso no dia 11 de julho, quinta-feira, até essa demissão foi no dia 10, que se concretizou, e os Estados Unidos fizeram uma proposta por Jürgen Klopp, né? Isso aí deu um alvoroço aí, você com certeza já deve ter visto essa notícia por aí. O Klopp, né, de acordo com o New York Times, recusou, né? Acho que mostra que o cara quer ficar de férias mesmo, porque se ele assume os Estados Unidos, ele tem que estar um amistosinho ali e tal, ficar de olho nos jogadores e disputar somente a Copa Ouro e a Liga das Nações até a Copa do Mundo. Ou seja, óbvio, é um trabalho, mas não é um cargo como se tivesse na disputar as eliminatórias, a pressão que é as eliminatórias, ou um time de futebol aí é completamente diferente. Mas não, ele quer férias, ele falou que quer um tempo sabático, o homem quer ficar lá de boa. E a Jamaica acabou perdendo aí o Helmi Hagelsson, que o islandês aí foi assumir a seleção da Irlanda, né? Inclusive teve a matéria do The Sun aí falando que a Irlanda contratou um dentista para o cargo de treinador, porque lembrando, quando o Hammer ele leva a Islândia para a Copa 18, ele ainda era dentista, né? Na Eurocopa 16, ele elimina a Inglaterra. Acho que está explicado um pouquinho esse trauma aí da imprensa, dos tabloides ingleses, né? Contra o treinador, que agora foi para a Irlanda e deixou a Jamaica aí após a Copa América. Dudu, qual dessas especulações, qual desses nomes, dessa saída chama mais a sua atenção? A gente tem para dizer aí dessa F5 no mercado de treinadores. Bom, Daniel Garneiro sair do Paraguai, mais que obrigação, né? Até pelo futebol desempenhado, né? Como você pontuou, foi a sua decepção da Copa América, apesar de eu não ter colocado né, no posto mais baixo, mas estava bem pertinho do mais baixo, estava muito ruim. Então, foi uma saída, acho que merecida, né? Complicada a situação da seleção paraguaia, né? Pensando que aquele objetivo inicial era de renascimento e você já vai para o seu terceiro treinador do ciclo, é uma coisa que chama atenção negativamente. Embora eu acho que nesse momento seria necessário de fato. Dentre os nomes especulados, bom, o Gustavo Alfaro seria excelente porque é um cara que já teve aí o ciclo vitorioso aí dentro desse objetivo, né? Vitorioso de classificar a equipe para a Copa do Mundo. No caso da seleção equatoriana, né? O que vai pesar realmente é o trabalho com o pessoal lá da Costa Rica, né? É a questão da palavra mesmo que pesa, né? E que acho que ele com certeza irá levar em conta, né? Em relação ao nosso Big Phil, não sei, né? Acho que seria mais, tipo assim, seria uma boa notícia, assim, tipo de circulação, né? Mas não sei se no campo seria o ideal, sabe? Vamos aguardar aí para ver o que rola. Em relação à saída do treinador dos Estados Unidos, né? Cara, bom, eu não acompanhei o ciclo né? Pré-Copa América. Mas eu acho que é igual a gente tinha falado. A campanha dos Estados Unidos na Copa América só foi negativa porque perdeu o confronto direto, né? Agora, se isso já era o estopim para a saída do treinador, aí eu acredito que não, né? Provavelmente devam ter Eu acho que a goleada contra a Colômbia pesou muito também, né? Você toma um 5-1 na preparação, né? Acho que isso e prejudica também você ser eliminado com a seleção local que você considera mais fraca, que no caso do Panamá. Óbvio, tem a expulsão do EA, mas eu acho que ficou esse peso por jogar em casa também. Acho que tem esse ponto. Jogar em casa e não passar nem da fase de grupos, acho que dá aquela... Uhum. Não, isso é verdade, né? Só que daí, então, né, é que daí não tinha a eliminação, né? Talvez, assim, se demitisse antes da Copa América, também ia ficar muito pouco tempo para um novo treinador trabalhar, né? Então, faz até um certo sentido, mas resta saber, porque o Klopp não vai vir, cara, sinceramente, com todo respeito, assim, a seleção americana não vai vir, né, cara? Resta saber, tipo, pô, quem que topa, né, com um treinador acessível, né? É a mesma coisa que eu no União Nova Orleans, aqui meu time aqui do bairro, eu queria contratar o Guardiola, pá, relaxa aí, né? Então, assim, menos, né? Mas vamos ver quem que é um nome acessível, digamos. Só falta ser o treinador lá que foi especulado em todas as seleções aí até agora. Mas, enfim. E pelo lado da Jamaica, putz,
triste, né, para a Jamaica, né? Porque, como a gente tinha falado, a Jamaica estava, né, mesmo sem o Bailey, né, que é o grande destaque lá, fez uma campanha interessante na Copa América e que a gente até comentou, né, quando da eliminação, que mantendo aquela postura e contra adversários mais acessíveis, tinha o potencial de pegar uma vaga na CONCACAF, né? Então, aí interrompe, né, esse ciclo. É complicado de você manter, né? Vamos ver se consegue, né, dentro do material humano, né, conseguir encontrar alguém que consiga fazer essa gestão, porque por exemplo, em casos assim de seleções mais estruturadas, o trabalho do treinador é importante, mas nessas seleções que estão em desenvolvimento é muito mais, porque ele que dá a cara, né, a identidade da equipe. Então, acho que esse vai ser o desafio aí da seleção jamaicana. Uma pena, acho que essa foi a mais triste, porque tinha potencial, né? É que ele saiu para um novo desafio e, com certeza, acho que o fator localidade pesou, né? Porque é bem mais perto da Islândia que a Jamaica. É complicada, são climas diferentes, né? E o Heung-min Hagson, né, ele tem, né, esse potencial, como já falou, né? Um cara que colocou a Islândia, né, à frente de uma Copa do Mundo, então ele tem esse potencial, né? Ele, vamos dizer assim, ele tem essa história e deixa a Jamaica aí, vamos ver como que vai ser essa continuação do trabalho. E você falou do Guilherme Almada, o Guilherme Almada, ele estava ontem na transmissão da UFTV, né, antes do jogo da Associação Uruguaia de Futebol, e ele falou lá sobre os interesses, né? Falou que não, o futuro está por vir, né? Ele também deu uma outra declaração ali, falando que tem uma cláusula que tem que discutir, no caso de seleções interessadas, como o Pachuca. Resumindo, ele tá louco para assumir uma seleção. Tem até alguns jornalistas equatorianos que falam que ele quer ir, mas o Equador ainda não fez a proposta. Eu acabei de ter uma fuçada aqui em que eu estava falando, eu vi aqui que tem um jornalista que trouxe uma informação que a Federação Equatoriana chegou, a primeira conversa, de fato, foi com o Marcelo Gallardo, que foi a primeira conversa da Federação Equatoriana, mas não houve acordo entre as duas partes declinaram, mas o Guilherme Almada é o primeiro nome da lista, e depois é o Luiz Rebeldi aqui do São Paulo. Já vi equatoriano pedindo Sampaoli aqui também nas redes sociais. Dudu, acho que o Guilherme Almada tá em evidência aí para assumir esse cargo, né? Ele tá tipo, me chama que eu vou. Almada treinador. Imagina esse cara na transmissão lá, né? É claro, na transmissão ele não vai falar, né? Mas chega lá pros companheiros dele lá, ó. Equador me ligou. O México bateu na porta da minha casa lá. Vem! Estados Unidos saiu? Recebi um telefonema do Joe Biden lá. Ô, meu, vem pra cá. O Klopp não quis, mas nós queremos você, então. Aí agora a Jamaica, né? O cara vem lá, o filho do Bob Marley chega lá. Porra, me leva, né? O cara deve ter contado uma vantagem nessa transição lá fora do ar, que é brincadeira, né, cara? Então, eu acho muito difícil, sinceramente, do Pachuca segurar, pelo fato de que várias seleções quiseram, né? Se fosse uma só, aí tudo bem, aí seria alguma coisa pontual e tal. Mas como mais de uma seleção demonstrou interesse na contratação dele, eu acho difícil ele segurar, até porque, né, você tem uma pressão, claro, né, de você treinar a seleção, mas não é aquele tipo, todo dia, toda semana, você tem que ficar se provando. Você tem um ciclo um pouquinho mais espaçado para você provar isso, ainda mais depois da Copa América, né, que é a grande competição, assim, do ciclo, você vai ter ainda mais tempo para preparar, dependendo da sua seleção. Ainda mais se, por exemplo, ele pega um Equador que nas eliminatórias tá competitivo ali, é só ir mantendo, né, que conseguiria o objetivo de classificar. Então, vamos ver qual proposta que ele vai aceitar, mas acho difícil do Pachuca segurar. Pois é, e não é só o interesse, né, das seleções. Ele demonstrou interesse pelas declarações aí nessa entrevista na UFTV. Então, dá para ficar de olho. Tem até um pessoal sondando que ele podia ir para o Uruguai, mas se o Uruguai demitiu a louco Bielsa, é muita loucura no meu gosto. Mas é isso, pessoal. A gente tem aí para se preparar para essa grande decisão. Domingão, dia 14, às 9 horas da noite em Miami, Argentina e Colômbia. No sabadão, dia 13, tem Canadá e Uruguai. E sabe o que tem em comum? Minuto da Copa América nos 2 dias. No sábado, no formato tradicional. E no domingo, talvez em um formato especial. Fica de olho, fica ligado nas redes sociais que a gente vai divulgar caso tenhamos novidades. Então,
Já segue a gente lá, @ConteVerde no Twitter, no Instagram, no TikTok também. Não esqueça de se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, deixar o seu comentário agora para deixar o comentário nos dois, hein, galera? Quero ver essa caixinha de comentários do Spotify bombando. E também apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se manter e estruturar cada vez mais nosso projeto. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com seus amigos para a gente chegar a cada vez mais pessoas do Início do Prado ou do Nobre. Satisfação e até domingão, né? Até segunda-feira, semana que vem. Esse final de semana aí que promete. Valeu, Salaf, ouvintes do ConteCast, sempre um prazer. E, cara, agora adrenalina mil aí para essa grande decisão, né? A adrenalina para a decisão do terceiro lugar tá beirando no zero, né? Mas para a decisão, adrenalina alta. Espero um grande jogo e com certeza a gente vai repercutir tudo aí e contar, com certeza, uma linda história, seja com a Argentina, seja com Colômbia, conquistando o título da Copa América lá na terra do Tio Sam. Abraço a todos, vamos juntos. Pra fechar, não teve palpite da final, mas palpite da disputa de terceiro lugar. Canadá 3-0. Ô, louco, eu vou de Uruguai 3-2. Né, que é aquele jogo frenético que as duas seleções estão bem pra lá. Você vai descobrir isso no final de semana, a gente conta com a sua companhia, tanto no Minuto da Copa América, tanto aqui no ConteCast e, claro, em todo o Conte Verde. Porque você sabe, Conte Verde, os caminhos da Copa América e da Copa do Mundo passam por aqui. Até mais!